Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui a gente começando mais um podcast Músico que Investe. Nessa série, eu estou trazendo para vocês uma série que eu dei o nome de Mestres da Minha Jornada Musical. Esse ano eu vou completar 26 anos de carreira, né? E eu tive a ideia de estar trazendo meus professores que fizeram parte de todo esse processo, desde a minha iniciação com a música. Então, hoje, eu vou estar trazendo mais um convidado aí para vocês, que foi um dos meus professores, tá bom? Ele vai estar entrando aí, vamos esperar ele entrar aí. Olha ele aí. E aí, professor, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você Olha aí, meu convidado chegando. Oi? tá conseguindo me ouvir? Tô tranquilo. Bacana. Como você tá? Tudo certo? Então, vamos Tomando um lá. mingauzinho da noite aqui. Eita, que bom. Pena que não dá para me tomar por aqui, né? Ainda não criaram uma tecnologia para passar, né, pela tela, senão a gente ia compartilhar esse mingauzinho aí agora. Então é isso, gente. Hoje nós estamos aqui com o professor Remes Ferreira. Vocês sabem que nós estamos com uma série no podcast Músico que Investe, a série que eu chamo Mestres da Minha Jornada Musical, né? Esse ano, professor, está completando aí 26 anos de carreira, né? E eu comecei essa série, você é o número 2, já comecei com o número 1 aí. Eu trouxe aí um professor que fez parte da minha infância, né? E hoje eu estou trazendo mais um, o professor Remes Ferreira. E o currículo do homem não é fraco, não, rapaz. Eu ia até colocar aqui nos papéis que eu tenho aqui para a minha memória, né? Como dizia o Jô Soares, mas eu tive que imprimir um papel à parte para falar do homem aí, né? A sua formação. O homem é formado em flauta transversal, curso livre pela Jorge Andrade, né? No tempo de escola ainda. Um dos primeiros alunos, né? Originais da escola, da turma. O professor Sebastião Araújo, né? Que legal. Bacharel em música sacra, né? Com ênfase em regência e composição pela STBN, em Recife, Pernambuco, olha aí. E licenciatura plena música pela Uni, né? A primeira turma de música da Uni. Isso. É isso. Já atuou como regente aí de coral, de empresas como Correio, Banco do Brasil, Eletronorte, Tribunal de Justiça de Rondônia, Faculdade de São Lucas, Uniron. Participou da Benja, que é a banda da escola de música, a banda de música da escola Jorge Andrade, né? Formada por instrutores. Como flautista, aí olha, rapaz, até gravação o homem já fez aí, ó. Gravou um LP, Porto das Esperanças, em 1992, no Rio de Janeiro. Aí, a novidade. Tem coisas que eu vou descobrindo aqui na hora. O CD da Amazônia. Outra coisa que eu não vi aqui, professor, foi você também que fez uma correção, eu não digo nem correção, né? Fez uma mudança no hino de Porto Velho. Não foi isso? Sim. Também, inclusive, que foi gravado, né? Foi gravado com esse seu arranjo, essa mudança, né? Já temos algumas variações, né, desse hino original. Isso. Uma delas é essa minha, né? Eu conversei com o professor Cláudio Feitosa, que é o autor. Ele me tirou algumas dúvidas e eu falei dessa mudança e disse que não teria problema nenhum, né? Só que no original tem uma parte que faz uma oitava acima, né? Canta mais agudo. E eu preferi manter a linha ascendente natural da melodia, né? Aí eu acho que, pelo menos para mim, soou mais natural. Essa única... E a gente falar, só o músico vai entender, né? Porque aquela parte era uma parte até muito alta, inclusive para as mulheres, né? Exato. Era muito alta, do arranjo originário, muito alto, né? E ajudou bastante nisso aí. Pois é, o que mais aqui? Quarta edição do Projeto Manhã Lírica, também como flautista e cantor, participou, né? Atualmente trabalha como instrutor de arte e música transversal na Semas Zona Leste, né? Regente de coral da Igreja Presbiteriana, flautista na Chorus Orquestra, baterista, flautista da Orquestra Vivara também, né? Rapaz, você pode se considerar um multi-instrumentista também, né, professor? Porque a minha primeira paixão, eu costumo falar que é a flauta, né? Foi a primeira que aconteceu na minha vida, graças ao meu grande mestre, o professor Sebastião Araújo Alves Graça. Eu hoje vivo ainda, né? Ele está em Mossoró, Rio Grande do Norte. Já fez um trabalho semelhante a isso que ele fez aqui em Porto Velho conosco, né? Na primeira turminha. Ele já fez um trabalho semelhante lá no Rio Grande do Norte e lá no Ceará também, né? Algumas cidades ali do Nordeste. Sim, sim. Então, bom, é isso aí. né? Tá bom. A minha história pessoal com o Remes, como é que eu conheci o Remes? Eu conheci na Jorge Andrade. O professor Remes já atuava, eu lá pelos anos de 1997, 1998, me inscrevi pela primeira vez, né, nas turmas de teoria lá. Foi quando eu conheci o professor Remes e, assim, fiquei maravilhado, ele sabe disso, né? Ele sabe um pouco do contexto da história, porque depois eu vim conhecer a estrutura de teoria, assim, muito tradicional, e, para o tempo, o professor Remes já tinha um ensino totalmente diferente, já muito
parecido com o que se tem hoje, né? Hoje, na verdade, as pessoas conhecem muito pelo fato da mídia, das redes sociais, mas o professor Remy já fazia um trabalho fantástico de musicalização, com pedaços de pau, com instrumentos, com pandeiro, com o que você imaginar, ele já utilizava para Instrumentos recicláveis, né? recicláveis, é o correto, eu estava procurando aqui o termo. Então, ele tem uma importância muito grande, é um dos professores, assim, ao qual eu me inspirei, né? Assim como outros que eu vou trazer, e eu tenho muito respeito, porque tem uma importância muito grande para mim. Ele já sabe disso, em outros lugares aí onde a gente teve, eu falei isso, e isso hoje eu tenho a oportunidade, né, de estar trazendo, e eu sempre digo que a gente costuma homenagear as pessoas que já partiram, né? Eu não, eu costumo homenagear as pessoas quando elas ainda estão com vida Isso. e Importante. podem, né, presenciar essa homenagem, isso é muito importante. Então, professor Remes, é o seguinte, vamos começar. Só um parênteses, o nome que está aparecendo aí é da minha esposa, porque eu estou com o computador Sim. dela, tá? O professor passado, que foi o professor Wellington Martins, né, estava assim, o Wellington Chico. Eu disse, rapaz, tu colocou Chico aí, eu botei. Mas vamos lá. Como e quando o Remes Ferreira começou a se interessar por música? A minha história é um pouquinho mais atrás, né? Um Sim. tempinho atrás da sua, né? Naturalmente. Na década de 80, início da década de 80, eu estava fazendo primário na escola Rio Branco, escola estadual Rio Branco, ali na Rafael Vaz e Silva. Uma criança ali, 12 para 13 anos. Comecei tarde, comecei a estudar tarde, né? Já Quantos anos? comecei a fazer o primário com 9 e 10 anos. 10 anos incompleto. Nesse tempo aí? Primeira série, entre 9 e 10 anos. Quando já tem gente, por exemplo, hoje o meu filho mesmo com 11 anos Pois já está mas na sexta. nessa época aí, se eu não me engano, começava nesse período, né? A Não, grade exatamente, curricular. era 7 anos, né? 7 7 anos ele anos, estava 7, no 8 anos. pré ali, por ali. Eu A pessoa já comecei começou um um pouco pouquinho mais, né? atrasado. Aí, lá na escola, Rio Branco, nessa época, aí passou um rapaz, vendedor de instrumentos musicais, e na época ele apareceu com uma flautinha doce. Eu imagino que tenha sido a primeira febre, né, de flauta doce na cidade. Ele passou tocando as músicas do momento, muito Roberto Carlos, umas músicas lá da época. Eu fiquei encantado. Eu olhei assim e falei, ainda vou tocar esse instrumento. Aí ele falou tal dia para conseguir o dinheiro, para trazer, que ele dava flauta, né? Aí eu não consegui. É como se fosse uma segunda. Ele falou, sexta-feira eu passo aqui, quem quiser, traz o dinheiro, é tanto, e a gente passa a flauta para vocês. E no dia eu falei com minha mãe, falei com todo mundo, meu pai, e a gente não conseguiu. Fiquei frustrado, tá? Mas a gente conseguiu na semana seguinte. Aí fui atrás da bendita flauta numa loja da cidade, consegui. Quando eu peguei a flauta doce, que eu comecei a soprar, eu falei, nunca vou tocar isso. Então foi meio frustrante, tanto não ter conseguido lá no momento, como após conseguir o Como não instrumento. consegui, sim. É porque a gente vê a pessoa tocando, né? Isso para qualquer Parece que é instrumento. fácil, né? O Parece cara que é tá tocando, fácil. é muito fácil isso, eu vou fazer também. E não é assim, né? Requer Não. dedicação, requer tempo, né? De estudo. Qualquer que Sim. seja, um pandeiro, uma clavezinha, um pedaço de pau, né? Um trianguinho, qualquer coisa. Então requer Sim. seriedade. Sim. Pois bem, aí teve um parente meu, um primo em segundo grau, ele falou, olha, lá no... Me viu soprando, né, de qualquer jeito, nem um cachorro ficava perto. Aí ele falou, ó, Remis, lá no Teatro Municipal, ficava lá na Joaquim Nabuco, com a Duque de Caxias, em frente à antiga Rádio Eldorado, né, que era ali também, com o jornal Estadão. Ele falou, olha, lá é da prefeitura e está tendo inscrição para tudo que é instrumento. É tal dia, tal semana, então vai lá que tu vai conseguir. Aí, dito isso, eu fui lá, me inscrevi, consegui, e quando chegou lá, o professor Araújo estava começando o projeto dele, já tinha gente com 6 meses, já tinha gente com 1 ano na frente, né, na minha frente, e eu comecei tocando inicialmente a flauta doce, aí ele me passou, falou, olha, você vai tocar isso aqui, o pífaro, que é o mesmo material da flauta doce, só que já transversal, Sim. era aquele material plástico resinado, né? Aí eu comecei a soprar, ele falou, mas eu quero te colocar naquela ali, aí me mostrou a flauta transversal, foi quando os olhos brilharam, Sim. eu falei, é quase impossível tocar um negócio desse aqui, tá muito além, mas aí Deus mostrou, né? Sim. Eu sou cristão, evangélico, sou da Igreja Batista, e desde essa época, veja só, a minha, a minha, a minha vida mudou realmente, assim, né? Parece um clichê, mas mudou quando eu conheci a Cristo, nessa época de 13 para 14 anos, foi quando aconteceu tudo. Primeiro, eu estava querendo uma bicicleta, e minha irmã, já um pouco mais velha que eu, já trabalhava e tudo, ganhava bem, e ela falou, se você passar de ano, eu te dou essa bicicleta. Mas tem que passar com nota boa, aí pronto. Aí eu entusiasmei, Um incentivo, né? foi incentivo, aí consegui. E justamente nas férias, eu acho que de janeiro, né? Era e querendo andar, porque querendo andar, a gente morava na Nova Porto Velho, na Raimundo Cantuária ali, entre a 1 e a 2, as ruas, né?
E aí tinha a casa da minha tia que ficava na Brasília, ali quase esquina com o Almirante Barroso. E eu doido para andar, de fazer uma ligação de um ponto para outro. E era um Sim. domingo, e eu falando para minha mãe, mãe, não tem aquelas roupas para você pegar? Eu vou lá na minha tia, tal, tal. Ela falou, não, meu filho, deixa para depois. E eu insistindo, assim, parecia coisa de Deus, realmente, né? E eu Sim. insisti, ela deixou. Quando eu fui, comecei a pedalar, né, chegando quase em frente a Cobal, a antiga Cobal ali da Amazonas, uma esquina depois. E aí eu fui desviar de um carro que estava no acostamento, e aí veio um caminhão por trás, uma caçamba, e bateu em mim. Aí eu levei 14 pontos na cabeça, né? 7 pontos aqui na mão. Fiquei uma semana no HB, estava recém-inaugurado, então o serviço estava de primeira. Quem me viu lá Sim. primeiro foi um primo meu, que já era enfermeiro, né? Que ele olhou assim, Sim. meu Deus, é o filho da Chica, né? É Francisca, Uhum. minha mãe, né? Prima dele. Aí ele já providenciou tudo, parecia coisa de filme, né? Que apagou a minha mente da Cobal para frente, né? Então, Sim. e aí quando eu acordei, né, já olhando o teto do corredor do hospital, ele já me levando na maca. Aí eu só vi isso, né? Quando ele falou, é o filho da Chica. Aí eu apaguei de novo quando eu acordei, já, eu acho que no outro dia, já no quarto do hospital. Enfim, me recuperei. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, né? Ele olhava Sim. assim do leito, ele na janela, no canto assim, rolando aquela lágrima, né? Sim. Forçada, ele realmente muito preocupado. E a minha irmã, então, né? Porque tinha me dado a bicicleta, ele se sentindo culpada, né? Mas Sim. não sabia que tudo era um plano de Deus, né? Então, a partir Sim. desse episódio, então a minha vida se divide. A partir daí, entre 13 para 14 anos, nesse acidente, aí é quando o meu irmão mais novo já estava frequentando a antiga congregação Batista Moriá, na Rua 1, Sim. próximo ao Amazonas. Falou, vamos lá, mano, tá, hoje à noite vai ter isso, vai ter aquilo. Eu fui lá, na mesma noite já aceitei a Cristo, e fui à frente, foi muito bom. Sim. E aí, eu acho que uma semana, 2 semanas depois, foi quando aconteceu esse episódio das flautas doces, né? Ele falou, Sim. vai lá no, no Teatro Municipal, tá tendo inscrição lá para tudo que é instrumento. Aí eu me inscrevi lá com o professor. Nesse tempo ainda era só o projeto, né? Ainda não existia ainda, né? Veja só, A escola, né? não existia. Só para a gente ter um contexto da história, essa é a época se não me engano, era Sense, Secretaria Municipal de Eu lembro do Cultura, centro. Esporte, Turismo, uma coisa que reunia artes todas naquele centro ali. Então, eu digo, hoje, refletindo, eu percebo que era a primeira experiência de centro de artes, porque lá funcionava a parte da música junto, embora em salas diferentes, né? Sim. O balé, que até o professor apelidado carinhosamente pelos alunos dele, né, de peruquinha, né, que o Sim, camarada sim. muito bom, usava uma peruquinha assim, e ele Sim. muito bom mesmo. A maioria, se não todas, as meninas, né, a professora Andréa, que hoje está lá no Centro de Sim. Artes Palestre, e E é outras uma das colegas dela, que eu instrutores. Sim. não lembro o nome agora, me desculpa aí, Andréa Mello, né, ela foi aluna dele, e outras colegas dela também. Aí tinha parte das fanfarras, Tem uma professora também tinha parte que do hoje em dia, teatro, pois é, que ela é uma das grandes hoje, né, em Porto Velho. Eu não sei se fez parte disso também. E tem um balé, a Rita, não sei, né? Se ela era também desse não sei, tempo. não sei, É, não pode lembro. ser, né? Eu Porque não hoje parece lembro, que ela está no quadro da prefeitura também. sim, porque o meu convívio, como eu era adolescente, criança, adolescente, já estava saindo ali, Sim, entrando na sim. adolescência, É verdade. então o meu convívio era mais com os meninos, né, os coleguinhas ali Sim, da flauta, do pífaro, da parte da música. Então, sim. ali comecei do zero, analfação mesmo, como a gente chama, né, Sim, na gíria musical, uma sim. analfação, não sabia soprar, não sabia cair bocadura, não sabia ler uma bolinha lá na pauta, não sabia nem que era pauta. Então, o professor ensinou do zero, e ele, através do mentor dele, que era o maestro, professor também de São Paulo, o professor Lafayette Fausto, estava trabalhando, eu não sei dar muitos detalhes, mas o que eu lembro aqui eu vou passar. Sim, sim, sim. Estava desenvolvendo um projeto aqui, era esse projeto social, né, com crianças e adolescentes. Cubicionismo. O que é o cubicionismo? É o cubismo, aquela parte da arte, cubismo aplicada à Sim, música, né? E o sim. cubismo é você Cara, que pegar uma, legal. uma, uma obra de arte e decompor ali, Sim, como sim. se pegasse partes diferentes e a partir daquelas partes você remontar e fazer uma terceira obra, né? A tua obra de Sim, arte. Pega uma sim. obra, digamos assim, de Picasso, de Canto Portinari e recorta ela todinha, a partir da colagem você vai remontando Sim, tudinho sim. ali, vai insere outros elementos teus, né? E ali vira uma obra de arte toda. Ninguém vai dizer que é do fulano, é Sim. sua. E o cubicionismo aproveitou, inclusive, se você quiser, não, tenho certeza que você é curioso, né? Você pode pesquisar melhor sobre o cubicionismo, né? Que movimento foi esse? Como é que ele fazia? Digamos assim, a melodia. Você pega ali a melodia, parabéns para você, tá, 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 tá. Então você pega ali aqueles intervalos,
E com essa ideia que, não, em vez de subir, eu vou descer. Ele subiu 1,5 tom, eu vou descer 2,5 tons, entendeu? Ah, tem Sim, cochê, eu vou usar que é mínima. Então, ia mudando tanto a altura, o intervalo, sim, como a questão rítmica. E isso soava uma coisa completamente diferente a partir de qualquer melodia. Folclórica, sim. popular, qualquer que seja, né? Isso MPB, já era um projeto, esse maestro usava sim, ele desenvolvia lá, né? Como se lá em fosse São Paulo. lá em São Paulo, e mandava o resultado dessas experimentações dele para o professor Araújo aqui experimentar com a turminha dele, que Sim. era eu, o professor hoje, né? Paulo César, Gilberto Vani, Jarbas e Clementelli, o Solano Solano, Clementelli. Solano também, né? Jarbas é irmão do Solano. Então, os dois estavam lá, e é uma turminha boa, sabe? Tanto de meninos como meninas, Sim, houve um desenvolvimento bacana. Muitos continuaram, né, na música, outros foram para outras áreas. O professor Paulo mesmo, Paulo César, hoje está no Rio, trabalhando com, acho que, machetaria, essa sim. parte mais artística também, né, mas com madeiras. Interessante, Sim. quem quiser acessar lá, no É Facebook, ele legal sempre mesmo. coloca A alguma coisa, madeira né? é Facebook, eu acho que Instagram, legal mesmo o enfim. trabalho dele. Na Então, ali, verdade, daqui a uns tempos eu vou estar trazendo, inclusive, porque a ideia é essa, principalmente porque a gente não a gente conhece muito pouco sobre a nossa história, né, cara, do contexto musical, tantas pessoas, tanto talento. Porque hoje, o que, que eu falo para as pessoas? Porque por isso que eu coloquei esse podcast, na verdade, que é um músico que investe, a gente pensa muito que é só na questão do dinheiro. Não, é na questão de tudo que ele investe. Porque, por exemplo, a música ela é muito vista como secundária, né? É muito difícil alguém. Eu estava falando com o meu antigo professor também, o Elton, eu falei bem assim, cara, eu nunca vi ninguém chegar em casa assim, rapaz, eu passei na faculdade, né? Hoje nem tanto. Não tem mais essa euforia de faculdade, que ela já virou tão. Né, todo mundo consegue ter hoje, como não era tão difícil antes. Mas se alguém chegasse assim, rapaz, você na faculdade, para quem medicina? Ei, vamos lá. Aí dava presente, para me levar o menino para sair demais. Se ele chegasse e dissesse o assim, corte de cabelo, né? pode cabelo. Tudo. Aí se o cara chegava, rapaz, passei na faculdade, para quê? Para música. Disse, poxa vida, aquela tristeza de sair da igreja, já não basta que a gente sofre, já não vem com essa história. Então a música tem muito isso, né, cara? E eu falo para eles, olha só, quando eu apresentei você aqui, o quão empresário na área business musical você foi. Por exemplo, Correio, Banco do Brasil, e sem contar essa história aí que é fantástica, é uma das coisas que eu vou estudar para ver como é que eu posso compartilhar de uma maneira que as pessoas podem assistir, acompanhar e conhecer sobre a história da Jorge Andrade, porque vocês praticamente são pioneiros nisso. Você tem um pouco desse contexto de toda essa história, né? E desse professor fantástico que é o chamado Araújo, né? Que de tanto eu ouvir falar, eu tenho vontade de conhecer. Quem sabe se um dia eu tivesse o privilégio de ter esse contato, de conversar e ouvir essa história, que a gente poder documentar isso ainda, porque ele não é vivo ainda, né? Sim. É E tem interessante outros você falar o nome projetos. dele, que eu lembrei. Há poucos dias eu eu dei uma entrevista para o professor Ricardo Castro, que está na tese de mestrado dele, ele está falando um pouco sobre essa questão histórica musical também. Então, acredito que na tese dele vai ter um pouco disso. Então, ele já me entrevistou, já entrevistou o professor Araújo, inclusive, também. Todo esse pessoal que fez parte desse início, né, da escola Jorge Andrade, Escola de Música. Então, ele também está fazendo esse trabalho aí de resgate histórico musical, né? A gente Sim, sabe que sim. outras pessoas, né, contribuíram, né, antes da gente, né? Então, Sim, sim. é um ciclo histórico, assim, que é como se fosse um... Agora que vem a minha memória, porque é isso que não falando, eu vou batalhar para quem sabe tá gravando algo nesse sentido, falando com ele, porque essa é a disponibilidade que a internet dá, de a gente não poder ir lá, né? Mas Seria trazer galera conversar com interessantíssimo. ele. Sabe por quê? Porque queira ou não queira, quando eu falo assim, mestre da minha jornada musical, nem sabe, mas olha o que ele plantou lá. E olha o que eu sou hoje. E por onde eu passei, Uhum. como você veio falando, é uma semente, né? Você é como se fosse, tipo, segunda ou terceira geração daquilo que ele plantou, que ele Exatamente. semeou lá no início, né? Exatamente. E, Então, cara, você já me trouxe aí umas ideias fantásticas. Mas que e legal. seria Então, interessante, não vai, não vai porque morrer, não. Eu esse vou pegar trabalho esse de contato aí para mestrado fazer do esse professor trabalho. Ricardo é escrito, mas isso aqui é uma coisa gravada, né? Que já Exatamente. está nas mídias e o cara pode Exatamente. acessar lá e deixar isso aí, ó, Exatamente. ad eterno. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Entendeu? Essa é a ideia. As tuas influências musicais, assim, quais músicos e estilos musicais influenciaram o Hermes Ferreira no início? Diz aí, o que te influenciou mais? Qual foi os músicos, estilo? O que mais te chamou a Vinícius, atenção? voltando um pouquinho na história lá, no Sim, início, voltando, que eu até nem deixei para terminar, né? como eu, pela minha formação cristã, então, professor, sabendo disso, né, que eu não tinha condições nenhuma de adquirir aquele instrumento, que para mim era um instrumento, assim, Sim. e é realmente caro, né, não é para qualquer um. É, E aí verdade. nós fomos na igreja, como se fosse a matriz, né, que é a Igreja Batista de Filadélfia, e lá é uma igreja, né, considerada, tipo, classe A, sei lá, né, de pessoas, né, de irmãos mais bem de vida, vamos dizer assim, né, no popular, para a gente entender e encurtar a história. Sim, E o professor sugeriu que nós fôssemos lá num determinado dia, num domingo, e que tocasse alguns hinos e para tocar o coração dos irmãos e o bolso também. E sim. assim foi. Eu toquei um prelúdio, toquei algumas coisas e falou, olha, esse jovem aqui e tal, tá.
é bem promissor na questão da música, da flauta, só que não tem condições. Se vocês, né, quiserem ajudar qualquer coisa, né, para ele ter o instrumento dele, ele não tem ainda, esse instrumento é o meu, que está tocando, vocês viram que está tocando bem, parará, parará. Eu ainda adolescente ali, em um ano eu evoluí assim rapidamente, dado aquela coisa da fominha, né, aquela coisa do início, Sim. e aí realmente, aí pronto, a partir disso aí cada um falou, aí, como foi acontecendo, né, aí falou, não, é a época do cheque, né, aí eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto, e na época não tinha nenhuma loja aqui que tivesse instrumento assim, né, da flauta, sabe, uma coisa Sim. mais diferente do violão, né, que é mais popular. Só em Manaus, mais próximo. Aí, depois que os irmãos, um levantou dizendo que ia dar um cheque de tanto, outro tanto. Aí, pronto, fechou a questão do valor. Aí, uma irmãzinha levantou e falou: olha, final do mês eu estou indo lá para Manaus. Eu já posso Sim. agilizar. Pronto, e assim foi. Então, Deus encaminhou tudo. A minha influência, inicialmente, assim, musicalmente falando, do gênero, inicialmente foram naturalmente os cantores, conjuntos, bandas e compositores evangélicos, né? Logos, Milagre, o pessoal do início ali, Sim. da revolução nas igrejas, E, né, dos e, e, louvores, e lá no início, corais. antes de você, como você falou, né, de você aceitar Cristo, você ouviu algo que também lhe chamou a atenção. Qual foi aquela sua, que chamou a sua atenção? Qual foi você falou de algum cantor, acho que foi Roberto Carlos, alguma coisa Pois assim? é, aí, por incrível que Aí, pareça, eu curto, ainda curto muito hoje, até hoje, né? Assim, sim, MPB de uma forma geral, né, sim, Djavan, a dupla, na época, né? Que eram muito parceiros de tanto de gravação como de composição, Roberto e Erasmo. Então, sim. aquela turma toda bossa nova. Então, sempre curti Então a muito. flauta já te chamou a Já atenção ali, direcionava. né? Inicialmente, o Ela primeiro foi a tua gênero influência inicial, praticamente, né? foi o primeiro instrumento, né? No início, mesmo no pífaro ainda, cheguei a tocar o Ernesto Nazaré, um grande compositor brasileiro, né? Sim, Escorregando, um choro, eu esqueci o sobrenome do choro, mas enfim, é bem complicado. Bem rápido e bem agudo, né? Que vinha do sim, agudo para o grave, e fazendo aquilo. A gente fez algumas audições lá ainda nesse antigo teatro, né? Que tinha sim, um auditório bem grande. Eu não lembro, se eu não me engano, eu acho que as cadeiras de lá foram as que foram para Jorge Andrade, na época do auditório da Jorge Andrade. sim, Aquelas cadeiras, né, que você lembra muito bem. sim, Enfim, então um dos primeiros gêneros que eu me apaixonei foi o choro, né? Porque o meu professor sim, ele ia me conduzindo para isso. E bem, assim, inteligentemente, sabiamente, o mesmo repertório que ele estava estudando, ele ia passando para mim. Porque ele era o sim, flautista da época, de roda de choro, de MPB e tudo, tocava com o pessoal, né? Aí ele ia passando a sim, mesma coisa para mim. Aí na hora, no dia do recital, de alguma apresentação, ele inventava assim, né? Eu digo assim, uma mentira sim, sadia. Ele falava: Carlinhos, sim, olha, eu não estou me sentindo bem, cara, tu assume aí, pega aí. Ele falou para o professor assim: não, rapaz, você tá tocando. É a mesma sim, coisa que a gente vem estudando. E aí ele foi me jogando, né? Assim, entre aspas, na piscina. E aí a gente foi ganhando confiança, pronto. Então, inicialmente foram assim, o leque bem grande já, do início, né? MPB, choro, sim. bossa, música cristã, coral, que eu me apaixonei, que a área da E regência outra, né, também é uma que eu. naquele tempo, né, assim, nesse período aí, a música gospel, né, que ainda não tinha nem sido classificada como gospel ainda, ela era muito Não, rica em harmonia, né, um pouco diferente, né, do contexto da linguagem de hoje, é, mas ela era bem rica em muita coisa de arranjo, né. Eu sempre digo o seguinte, que parece que a música, ela roda, assim, no universo, bem parecido com os tempos. Porque, por exemplo, você falou assim, do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos. Se você pegasse o contexto da música deles ali, né, do estilo deles ali, musical, você pode ver que a característica da música da igreja em si era muito parecido com aquilo, vai né? ali, um estilo, Aí, um ritmo muito comum na época dos Beatles, que exatamente. era o Iê, Iê, Iê. Aí você pega Roberto logo, pega fez, aquela o galera da pessoal da antiga igreja ali, você fez. vê que é muito parecido o ritmo. Aí depois vem aquele movimento do rock, né? Legião Urbana, aquelas bandas, tudo. Aí vem aquela galera já dos anos 90, ali já para entrar para 2000, já aquela do contexto de rock, de pop, já muita coisa. E quando você vai ver, vem uma influência da galera lá de fora, que eu sempre falo para as pessoas, né? Ah, tal, eles falam assim, do lance do worship hoje. Cara, se você pegar YouTube, essa galera dessa banda assim, você vai ver que é muita característica. Então, você vai vendo que o universo da música, ela tem uma linguagem assim que acaba sendo universal para cada tempo. E Uhum. ela atinge tanto o meio secular, que a gente chama hoje, né, como a própria igreja, porque acaba influenciando, né? Então, você vê que o contexto do tempo ele tem muito a ver com a linguagem da música daquela época. Então, eu sempre digo, né? Então, hoje nós temos essa característica worship dentro da igreja, mas se você pegar YouTube, né, essa galera que fez assim, é muito parecido a questão do estilo, né? E você falando sobre isso, então acaba influenciando cada época, né? É. Mas é uma visão. Antigamente, falando um pouco de paralelo histórico,
o que acontecia era o contrário, né? A igreja, a música que Sim, acontecia na sim, igreja, a sim. igreja que influenciava ou ditava a música para o mundo, né? Na Hoje verdade, eu sempre digo, né? tem uma contrafluxo, né? Na verdade, eu sempre digo assim, né, pra galera, porque hoje eu também sou cristão, né? Digo, né? Aceitei a Cristo também em 2011. Aí eu digo para as pessoas assim, rapaz, a gente fica muito preocupado, a música do mundo. Não, não. A gente for estudar a história mesmo, você vai ver que Quase. foi a música da igreja que invadiu o mundo, não foi a do mundo que invadiu a igreja. Se for estudar a história musical aí, antiga, você vai ver os grandes músicos que existiam dentro da igreja e que vem com o lance da música profana. Então a igreja vem, a música vem de dentro da igreja para o contexto que é aquilo que a gente chama de mundo, né? Que hoje, como classifica o gospel, também classificaram o secular, né? Mas pode continuar, professor. Não, é isso aí, o pessoal tem uma ideia, né? Que, assim, eu não digo nem como se fosse um resgate da música que a gente ouve no mundo, aí resgata para dentro da igreja. A música, na realidade, a música é divina, né? É a É, criação de Deus. é, Então ela tem um poder muito grande, né? De mexer com o nosso íntimo, as pessoas, né? O que a gente chama exatamente. de batidão aí. O batidão, ele vai na frequência lá do coração e a gente ouve muito nas Exatamente. raves, né? Exatamente. E Isso é forte. outras festas, né? Enfim, eles sabem, né, que aquela batida muito grave vai te deixar, né, com as ondas cerebrais ali Sim, meio que sim. pronto para receber qualquer coisa, né? Tudo, tudo ali. E às vezes tem Nada, pessoas. né? Exatamente. Tem pessoas específicas que sabem disso, né? Uhum. Pessoas se aprofundando mais nisso daí. Você lembrando agora um pouco sobre isso aí, eu sempre digo assim que esses tempos agora eu fui pesquisando um pouco, como você mesmo disse, sou um pouco curioso, e por mais como é que eu posso explicar assim, de uma maneira assim abrangente? Eu falo assim que sempre a música ela teve ligado no contexto espiritual. No nosso caso, a gente sempre ligou a Deus, né, e tudo mais. Mas quando você vai para os gregos, até os gregos tinham essa ligação de ligar aos deuses, né, aos deuses dele. E quando você vai para a história da música, eu digo, quando você vai estudar, tem um outro professor, assim, muito importante para mim, que eu quero trazer aqui, o Ronildo, que ele tinha muito essa questão da palavra, né, de estudar a palavra, e eu me apaixonei por isso, e eu sempre quis buscar um pouco da onde que veio essa palavra música. O que é música? E quando você vai estudar, no contexto aí que você está falando, quando eu vejo isso que você falou lá de trás, quando tinha ciência aí, daquilo que já parecia um centro de arte, na verdade, a palavra música em si, ela já englobava isso, né? Porque música, ela vem do linguajar lá, que eu não sei dizer bem, que fala musique, que na verdade significava É o grego, quê? né? As musas das artes. Aí vai lá, que influenciava nas inspirações. Aí tinha a musa da música, daquele, tem um termo lá que não é música, né? Tipo, da flauta, da dança, da tragédia, do teatro. Então, em si, a Do palavra amor. música ela já engloba o termo já artes em geral, né? Se você for para o contexto da... Por isso que os gregos já viam uma grande importância nisso. E ele era incluso dentro daquilo que eles tinham como política ali, né? Se você for para dentro da lei Platão ali, a República, você vai ver que aquilo já fazia parte da música, era algo que fazia parte daquele contexto e não podia faltar dentro dos ensinos, né? Isso é muito interessante. Mas o que eu quis Professor, dizer é só a questão dessa ligação espiritual. E mesmo, ou você sendo cristão ou não, você acaba ligando isso à divindade, né? Pode falar, professor. basta a gente imaginar o poder da música, assim, assistir qualquer filme, se é documentário sem música, com música e sem música. Você vê, percebe assim o peso, a Sim, importância, né? Que sim. ela lhe traz, carrega carrega a cena com a emoção, dá uma enfatizada Sim, na emoção, é no verdade. drama, na tragédia, na cena de amor, em qualquer que seja, né? Ali na Sim, perseguição, que na verdade até traz em outro contexto uma matéria que surgiu depois, né? A musicoterapia, né? sim. Para Aí tratar a questão. isso, aí já é o músico ou a pessoa da saúde que resolve fazer uma especialização, né, para juntar as duas coisas e em benefício da saúde do paciente, né? Exatamente. Hoje você entra no YouTube, tá lá música para dormir, música para relaxar, música para ler. Então você vê a importância da música no contexto psicológico, né, cara? Ela pode influenciar tanto o bem, inclusive como o mal, né? Que a gente vê, como você mesmo disse, a questão, ela mexe com o psique, né? Você vê que a música, ela tem aquele contexto de tristeza, se você não tomar cuidado de ela levar para um nível de, como é que eu posso dizer, do lance de a pessoa ficar triste. Quantas pessoas, né? A gente tem um contexto muito histórico aí de ter utilizado ela erroneamente, de ter suicidado, escrever música suicida. Cara, pra você ver como isso é poderoso, né? Isso é muito poderoso. Uma coisa interessante, é só você mudando os modos musicais, ou modo musical de compor, você já causa uma outra emoção no corpo da pessoa, né? É. Como o caso daquele grupo famoso, os Mamonas Assassinas, aquela música, Menina, Pronto. seu cabelo, a música super pra cima, né? Exatamente. E quando houve a tragédia com eles, eu lembro que no cortejo, se eu não me engano, numa rede de TV aí, os caras colocaram essa mesma música como trilha numa tonalidade menor.
e ouvindo. Sim, sim. Então, cara, eu ouvi aquilo, queria O chorar. Ayrton Senna, o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Toda vez quando eu ouço aquela tá, 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 cara, eu me arrepio de ouvir. Uhum. E tinha um tributo, né, do Ayrton Senna, que eu lembro que eles fizeram exatamente o que você falou. Pegaram a música, colocaram ela assim, um pouco um contexto mais triste. Cara, era muito possível você não ouvir aquilo, você não chorar. É E hoje eu quase um ouço pouco. aquela música, cara, eu fico assim, chega, eu me arrepio. Assim, me vai a lembrança, a música tem esse poder de te levar lá no passado, né, cara? De ver aquelas Falando coisas. do commissionismo, né? É uma técnica de Exatamente. composição. E é como se fosse um pouco de commissionismo isso também, né? Você pega aquela música rápida, num ritmo alegre, parará, e muda para um contexto mais dramático, melancólico, de um outro modo musical, né? De Isso compor. eu É aprendi interessante. com você, com o Ronildo, Pois é. quando eu atirei um pau no gato, eu lembro da bateria, atirei um pau, atirei um pau em tom menor, né, com tristeza. Deixa eu falar uma coisa, uma história marcante desse tempo inicial, dessa fase inicial, uma história assim, que marcou para você nesse seu início, que é uma coisa que você lembra com muito carinho, diz assim, cara, que tempo bom, hein? Que coisa. Algo muito forte nessa fase inicial sua. O que mudou realmente foi essa experiência, que desse cubicionismo, vamos ver, vamos entender um pouco. Essa técnica de composição que o professor Lafayette, que era Sim, professor do professor Araújo, né? Estava lá em São Paulo, trabalhando essa técnica, e mandava essas composições para cá. Aí nasceu a Cubisônica, como se fosse, como se fosse, não, foi uma banda. Eu sim, não sei se você lembra de um trabalho que o professor Paulo Humberto, que é da época, dessa época sim, inicial, sim, pediu para os alunos dele fazer, levantar, retratar um pouco disso. E tem inclusive a sim, foto lá nossa com o chapéu, um uniforme sim, até eu azul, vi. né, como se fosse um soldadinhos. Aquilo ali foi demais, tanto para mim como para a turma. A gente tanto tirava aqui na partitura, né, para a parte prática, tocando, daqui ia para a rua, para ensaiar lá, fazendo ordem unida, marchando. Então, do cubicionismo, a técnica de compor, veio para a musiquinha ali na partitura, para os alunos tocarem. Dali virou a Cubisônica, uma banda marcial Sim, de pífanos e percussão. E aí, então, isso marcou realmente foi uma questão que marcou foi um a minha marco, né? vida esse momento, né, da molecada. E a gente Sim. participou ainda, eu acho que de uns 2 7 de setembro, né, de uns desfiles assim, desse desfile cívico que acontecia na época. Então, foi interessante, foi de onde foi tirada aquelas fotos, né, algumas fotos que ainda resistem ao tempo, É, realmente muito marcante. é Isso forte. aí Formação e aprendizado. Assim, quando foi a sua primeira experiência como professor de escola de música, depois desse período aí como aluno? Quando foi que você já se viu como professor e a sua experiência em escola de veja música? só, é interessante essa pergunta, né, porque eu não conseguia me ver como professor, né, aquele instrutor, né, o que instrui, né, o conhecimento, ou compartilha. Porque no começo a gente queria só tocar, né? E aí começamos a estudar e vi que tinha a parte teórica, tinha que escrever, poxa, a gente praticamente, né, já fugindo da escola, né, entre aspas, para um instrumento para tocar, não, aqui tem que escrever também, tem que saber essa parte teórica. Enfim, e a gente estudando, tocando tudo, foi quando aconteceu, depois de algum tempo a gente saiu do Teatro Municipal, fomos para a Biblioteca Pontes Pinto, na Farquhar ali, esquina com a Pinheiro Machado, ao lado da Escola Carmela Dutra, do colégio. Ficamos lá um Sim, tempo, até que na gestão do prefeito Tomás Correia, o irmão dele, Raimundo Corrêa, na educação, né, na Secretaria de Educação, o professor Araújo, conversando com ele, conseguiu que ele entendesse a importância da criação de uma escola. E o sim, secretário, Raimundo Corrêa, comprou a ideia e falou, não, pois a gente vai fazer. E aí foi quando ele falou, vai funcionar lá atrás do 21 de abril. Então já tinha o terreno e tudo. E aí depois a gente saiu da biblioteca, fomos para uma casa alugada na Abunã, já, entre a Campos Sales e a Ferreira, se não me engano. sim. E aí teve um dia que o professor falou, vocês querem conhecer lá o local onde vai ser a escola? Pena que a gente não tem nenhum registro fotográfico desse Pois é, momento. né? Fomos lá, na época, Álvaro, ele levou a molecada lá tudinho e falou, olha, estava só piqueteado, só os piquetes ali, só marcado, como se fosse um desenho no chão. Não tinha nenhum tijolo ainda, não tinha nada. É como se fosse pedra fundamental ainda, né? Ele falou, como já tinha um desenho ali, através dos piquetinhos, né? Falou, olha, aqui vai ser o auditório, aqui vai ser as salas, aqui vai ser a recepção, tá entendendo? Tudo ali no chão ainda, não tinha nem uma parede levantada. E a gente meio Legal. resistente, reticente ainda, né? Mas será que vai sair? Sim, Ninguém coisa, né? A gente não acreditando muito, mas saiu, enfim. E aí, na época, como não tinha concurso público ainda, ele pleiteou também, de repente, uma bolsa de estudos para o pessoal mais interessado, né? Da qual eu fazia sim, parte, né? E essa turminha que eu já comentei. E aí, com 18 anos incompleto ainda, né? Ele conseguiu isso, o pessoal já de sim. idade. E aí inaugurou a escola, aí falou, olha, vocês
como vocês estão estudando ainda, vocês vão ficar estudando, vai ganhar aqui essa ajudinha de custo. E aí foi quando começou a abrir as vagas. E vocês já vão passar isso aí que vocês sabem. Pronto, aí foi a partir da orientação dele. Tinha a professora Cristina, que aí tem uma outra história, se der tempo, eu conto também, a professora Cristina. Sim. Tinha o conservatório dela, que era o Ernesto Nazaré, que ficava na Elis Moraeb, próximo a 7 de setembro. Então, ela me chamou para dar uma aula lá também, de flauta doce na época, né? Eu tocava muito bem. Hoje já não toco mais, né? Muito em sala de aula, mas enfim. Sim. Aí eu dei aula para a molecada, falou, olha, para dar aula para o instrumento complementar, né? Complementar que é a flauta doce. Aí, enfim, eu dei aula lá, a gente voltando para... Ela estava como coordenadora pedagógica na escola, inicialmente, né? Aí comecei dando aula para os adolescentes, né? Eu estava ali com 18, 19 anos já, no início da escola mesmo. E aí, mais um ano e tal, ela falou, Remes, foi nesse período aí que aquele impacto, né, que você falou, né? A primeira experiência. Sim. Falou, você vai dar aula para criança. Eu falei, mas eu não tenho experiência. Eles falaram, não, mas vai ser. É simples, é a mesma coisa, você dá aula para adulto, e não era, né? A primeira experiência, assim, para mim, foi quase frustrante, mas eu tive o apoio dela, né? A molecada quase que botava a sala de ponta cabeça e eu sem ter aquele controle, né? Porque eu não tinha formação ainda, a formação pedagógica, né? Mas ela foi me orientando e eu consegui, né? Através da indicação de algumas leituras que ela ia pedindo, né, para a gente fazer. E ela sempre ali ia na sala, e pessoal, papá. Então ia colocando ordem, ajudando a gente, né? Presta atenção no professor, presta atenção na professora. Então foi marcante aí essa questão do início, né? Porque você está como aluno e transformando ali. E você sabe, tem uma outra frase também que a gente usa muito no nosso meio, né? Que a gente aprende mais quando a gente ensina. Então aconteceu isso aí de uma forma bem dinâmica e foi interessante. E graças a esse amor, né? Já plantado tanto por ela como o professor Araújo, né? Por essas duas pessoas. Ela já um pouquinho depois do meu início, né? Que a formação dela é piano e o meu professor é flauta, né? Ela era piano, né? Ela era piano, né? Piano, sempre juntava os alunos, as alunas dela. Ela fez parte do corpo da Jorge Andrade no tempo, depois que já viu o nome. Então foi ela que o professor Wellington me falou. Ela falou, eu estudei com ela, eu acho que ela foi embora, ela ainda aqui não, né? Ela já foi. Tereza Cristina, ela foi embora. Então foi ela que deu aula para ele. E porque ele falou assim, cara, eu não lembro, eu só sei que ela foi embora. Eu estudei com ela, cara, ele falou. O Wellington Martins. Que legal, cara, que legal. Excelente, uma pessoa de luz. Onde ela chegava, você sentia assim, o clima mudar para melhor, entendeu? Ela já chegava com aquele sorriso assim da pessoa, sabe, radiante, natural, espontâneo, não uma coisa passada. E te colocava para cima. Você fala, rapaz, não, eles não tá bom. É isso, Remy, não, mas menina, a vida é boa, não sei o quê, papapá. E te colocava, daqui a pouco você estava sorrindo junto com ela. Já esquecia dos problemas e... Que legal, que legal. Aí você acabou entrando na questão da metodologia, da técnica de ensino que marcaram sua trajetória, que você acabou falando aí, né? Então vamos aqui. Os primeiros alunos, assim, também, né, você acabou de falar. Mas como foi a experiência, assim, a ensinar os primeiros alunos, assim, teu sentimento mesmo? Foi desespero, alegria? No início, eu tenho certeza que você passou por isso também. A gente tem um receiozinho, né? Todo ser humano tem isso. E isso é positivo, né? Porque se você não sentir isso, quer dizer que você já está insensível, então já pode ir para os 7 palmos. Mas, assim, eu sempre fui muito tímido e a música me ajudou nesse sentido, né? A socializar de uma forma sadia. Isso tanto na família, como na escola regular, como na escola de música, né? Tanto na época do aprendizado, como depois já como profissional da educação. Então, com os adolescentes, eu tinha quase que uma conversa, assim, quase que por igual, né? Então, muitos tornavam-se meus amigos, assim mesmo, e o pessoal, quando eu encontrava, né? Os primeiros, né? Encontrava na rua, professor, tá, olha, que legal, professor por aqui. Então, sempre transmitia, já fruto do aprendizado com o professor Araújo, né? Então, uma coisa assim, ele falava, primeiro você tem que se tornar amigo dos alunos, eles têm que sentir essa confiança no teu discurso e sentir que você está com eles. Então, e você não está num pedestal diferente, né? Além deles. Você está ali igual com eles, dando a mão, para a gente seguir junto. Essa é a única diferença, né? Legal. E sabe o que eu vejo? Quando eu vejo tudo isso, nós, né, que somos da igreja, eu gosto de pegar esse exemplo, né? Porque exatamente eu vejo um trabalho de apostolado, né? O apóstolo tinha muito essa função de abrir as coisas, preparar aquelas pessoas para aquilo, depois ir embora. E o projeto discipulado, né? Exatamente, cara. Porque você vê que foi exatamente o que aconteceu, né? Abriu o projeto, tudo que aconteceu, e tudo que tem se tornado hoje independente, porque a gente sabe que a mudança,
ela incomoda, né? Ela incomoda, às vezes, até dentro de casa, às vezes a gente, rapaz, que tira um sofá daqui, já botou para outro lado. E muitas das vezes a gente fica um pouco preso ao passado e a gente não consegue se adequar às mudanças que há. Lógico, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não deixe se apagar os contextos históricos, que a mudança vai acontecendo, né? Como eu falei, né? A gente nem imaginava que hoje as escolas, principalmente a Jorge Andrade, que foi pioneira, né? 30 anos, 30 e poucos anos aí, né? E veio dar frutos para que houvesse outras escolas de música e passou a virar um centro de arte, como eu falei, né? A questão da música a gente acaba não vendo. E tudo que foi conquistado, né? Porque eu fico hoje, por exemplo, você vai para dentro do centro de arte e você vê assim, cara, a carência que era no início, para os desafios que cada pessoa que passou ali enfrentou, para hoje o que a gente tem, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que prestar atenção no contexto histórico. Quer ver uma coisa que eu sempre falei com amigos, músicos? Lógico, a gente sempre tem que ouvir, eu sempre gosto de ouvir bastante, principalmente as pessoas. Eu não era assim, eu aprendi, eu digo que isso foi parte da transformação do evangelho da minha vida. Mas a gente tem que aprender a ouvir. Então, por exemplo, durante muito tempo, a gente só olhou para algumas coisas que talvez não tenham sido se adequar. Por exemplo, vamos pegar o Araújo, quando ele levou vocês para aquele terreno. Vocês disseram, será que vai dar e tal? Vocês poderiam ser as pessoas pessimistas. Mas ele não, ali na frente, né, que não, vai dar certo, vai acontecer e tal. E ele era o visionário, ele já estava olhando lá na frente, já tinha certeza. Pois é, e você imagina como é que não foi, o quão difícil. Porque hoje tá mais fácil, a gente diz que está difícil, né? Você imagina aquele tempo. Você imagina aquele tempo. Então, eu sempre digo que cada pessoa enfrentou um contexto de tempo diferente e teve as suas dificuldades, mas venceram. E pelo fato de eles terem vencido, nós estamos aqui hoje. Eu sempre digo isso, né? Então, eu acho muito interessante. Por exemplo, a questão da música, né? Eu estava conversando com outro amigo meu e é uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar, que o músico ele sempre teve problema de se unir, né? O músico ele tem esse problema, ele precisa. E você vai ver no contexto histórico, quando você estuda aqui, até nas épocas existia essa divisão, né? E você acaba que enfraquecendo esse movimento. Quer ver um problema? A gente falava muito da ordem dos músicos aqui, né? E eu tenho esse privilégio de ter andado na noite, ainda não entrar no meio acadêmico, de estudar, ser um músico autodidata ali, e ter vivenciado isso nesse tempo. E quando eu estava lá, eu tinha uma crítica, isso aí é só para ganhar dinheiro, só para não sei o quê, que isso aí não serve para nada. Né? Mas existiam pessoas que tentavam arregaçar as mangas para tentar ali fazer alguma coisa pela nossa classe. E a gente sabe que, como em todo lugar, né, sempre há pessoas que vão levar para o lado político, pessoas que vão querer ganhar com isso, pessoas que vão querer criar nome em cima disso. E a gente nunca deixava, ou nunca se juntava para essas questões. O que aconteceu? Na pandemia, para mim, foi ali um choque de realidade para todo mundo. Tanto o acadêmico, como aquele que ensinava nas escolas de música particular, como para aquele que tocava na noite. Por quê? Porque quando a gente quando a gente precisou de alguém que nos representasse, a gente não tinha. E aí foi muito complicado, porque quantas pessoas venderam seus instrumentos caros? Eu vi história de amigos meus que choraram vendendo seus instrumentos muito barato para poder pagar aluguel, para poder se alimentar, para poder comprar remédio. E aí veio para cá aquela verba para a cultura, só que nós, dentro do nosso mundo, não sabíamos mexer, não sabia por onde ir, né? Não tinha quem pudesse nos representar, e eu vi muitas pessoas que passaram grandes necessidades e dificuldades nesse tempo, né? Então, e aí, como eu sempre digo, nesse mesmo tempo vem uma galera que tem entendimento, conhece, estuda aquilo, em vez de compartilhar, traz para si, né? Deixando para si, porque quantas pessoas também se deram bem dentro desse movimento. Então, eu sempre digo o seguinte, o professor Araújo deixa um exemplo de que quando uma pessoa quer, é possível. Então, eu sempre digo, é possível hoje, é possível sempre. Quer ver uma coisa que eu olho para trás, para a história? Aquele professor do movimento, o maestro lá do movimento orfeônico, lá, naquele tempo, né, um tempo antigo, ao qual a música não era tão bem vista, mas ó, o barulho não, né? Olha o movimento que ele causou, que hoje está no livro, que a gente estuda, e, né, se não fosse ele lá naquele tempo, será que a gente faria isso? Será que a gente teria chegado? Será que a música tinha caminhado como caminhou no Brasil? Então eu sempre digo isso para as pessoas, né? Nunca menospreze a aguinha do beija-flor tentando apagar o fogo da floresta, porque a gente não sabe. Uma semente ela é muito pequena, mas quando ela cresce, porque não tem como dizer que hoje nós somos frutos do professor Araújo. Né? O que as escolas se tornaram, aonde ela se organizou, e cabe a nós agora fazer a nossa parte nesse tempo, para que a gente não deixe isso morrer. Essa é a deixa que eu pego aí, rapidamente, para dizer, para ilustrar que isso é como se fosse uma corrida de revezamento. Essa é a nossa história, tá entendendo? Então, veio o maestro Lafayette Fausto, depois veio o professor Araújo veio e montou a turminha, e aí dessas veio o professor Remes, o professor Paulo Humberto, tá? E aí já nasceram... Acho que travou sua câmera, professor. Tá travado? Já voltou. Aí
Aí, a partir da nossa turma, aí veio as outras gerações, veio o professor Eu sou Álvaro, o professor vocês. Neilson, o professor Luciano, o professor Rafael, tá entendendo? A turminha Ricardo. e de vocês, depois de vocês, já tem muito mais gente também. Então, é um passado, quer dizer, na minha época, ainda não passou, né? Ainda não me aposentei, ainda Sim, estou ainda tá aí, fazendo ainda ainda, tá aí. mas já fizemos alguma coisa, né? Assim como você já fez muita coisa também. Mas é assim, preparar. E uma coisa que eu sempre conversava, eu conversei muito com vocês, você, Neilson, e alguns outros, falar assim, olha, se não tem ninguém que quer fazer, por exemplo, do Beija-Flor, faça Sim. sozinho. A gente tem que ter consciência de fazer a nossa parte. Como o professor Araújo tinha lá a certeza. Gente, olha, é daqui para frente. Eu já estou visualizando lá na frente, ó, essa escola cheia de alunos e para. Então, ele já estava visualizando tudo isso. É. Então, ele fez a parte dele, passou para a gente, agora a gente passou para vocês, vocês estão passando para outros, e assim vai. Como o grande, né, músico e compositor e regente que a gente teve, que você citou aí, Heitor Villa-Lobos, E do Heitor movimento Villa-Lobos. orfeônico, né? Já E ele fez pegou parte do tempo da ditadura ali, né? Você imagina. ele já fez, mas não importa, né? Não, Segundo, mas eu tô falando assim. Não, eu tô falando assim. Você imagina, num tempo difícil, de muitas pois é, coisas, ele poderia ter dado uma desculpa, mas não, mas fez algo. Num como tempo diz a difícil, Bíblia, né? né? Quando Deus quer, até o inimigo de nossas almas trabalha em favor Exatamente. do bem, né? Então, ele, que não foi pioneiro também, ele já aproveitou o movimento orfeônico que estava acontecendo na França. E na França, quem fez antes, tá entendendo? Então, como já disse um grande sábio, filósofo, eu não lembro agora quem. Mas, enfim, que nós somos resultado nós estamos montados, assim, nas costas dos gigantes que vieram atrás da gente, tá entendendo? Sim, Nós não somos, eu verdade. não sou o Remes, o flautista, por mim eu querer mesmo, não. Eu quis e pronto, não é assim. Só eu quis Verdade. e estudei sozinho, não. Tem todo um apanhado de pessoas que contribuíram para essa formação. Aí o Exatamente. Álvaro, tá? O professor Álvaro tá hoje aqui, tá com um podcast, tá isso, tá aqui, um pensamento empreendedor, um pensamento, né, educador, e formando gerações e gerações. Foi sozinho? Não. Muitos profissionais, né? E Eu digo que colegas até, né? isso Contribuíram. você ninguém aprende, né? Até o autodidata disse, não, aprendi sozinho, tá, mas ninguém aprende sozinho. Tu viu alguém, né? Tu olhou alguém, tu viu algum E método, tu leu os pegou. livros. E se ele está lendo o livro, é uma pessoa que escreveu, né? Exatamente. O autodidata é uma grande Pois não é? mentira, é uma grande farsa, assim, nesse sentido, né? Porque Não, não, é porque a gente vai para a história, né, ver o contexto de experiências, lógico, né, absurda por tempo, mas foi feito. E você colocar uma criança que foi colocada no quarto e ela não aprender nada, de ela não aprender a falar, não falar nada, como é que alguém vai aprender só? pois Então, é, para mim aprender a tocar violão sozinho, eu preciso ter visto alguém, até para mim saber o que aquele instrumento serve, para que aquilo servia, né? Então, se, exatamente. por exemplo, alguém que nunca viu um violão, visse ele na vida e ele não soubesse para que é isso aqui, até ele descobrir para que ia servir, então ele aprendeu com alguém. Eu sempre digo isso, né? Deixa eu registrar aqui um outro fato importantíssimo também, já na minha formação acadêmica, ali na Unir, né, na Universidade Federal de Rondônia. Então, eu não sei se você Legal, já você já sabe. até está entrando aí nas histórias e anedotas, histórias interessantes ou Não, engraçadas então, vividas pronto. Então, durante a aula. então Manda segue lá. segue aí. Não, pois é, já tá, pode continuar, pode Já falar. pode? Nessa Pois história é. mesmo. Eu estudei lá no Seminário Batista, lá em Recife, nos anos 2000. 10 anos depois, abriu o vestibular. Na realidade, 9 anos, né? Em 2009 a gente fez o vestibular ali para a primeira turma de música na Unip. 2010 começou, 2004 foi a nossa formatura, 2004 para 2005. Mas quando a gente começou ali, veja só ali como, já contei em algum momento ali, mas você vai lembrar. É importante que fique registrado aqui. Em algum momento ela possa ver isso, né? Ah, então a gente estava ansioso para começar o curso, os alunos, e aí estava eu na turma, tinha a Graziela, uma colega, professora de piano também, lá na época era a professora Cristina, conservatório, tinha dado aula lá, e aí o professor coordenador do curso, na época, né, inicialmente, e a gente estava começando com 2, 3 professores só, então a Uni ainda estava contratando, tá, chamando os profissionais para compor o curso. Aí ele falou, olha, tem um professor que está vindo de Belém do Pará, ele é muito bom, assim, assado, tem os trabalhos publicados, mas tem essa professora que está vindo lá da UFRJ, que ela, 27 anos, novinha, ela é compositora, ela toca piano, já tem várias peças publicadas e trabalhos e tudo, ela é fantástica. Então, é como se eu tivesse colocado ela um pouquinho à frente desse outro professor, né? Rapaz, ficou todo mundo assim, meu Deus, quem será? E a gente está lá na sala, e é um corredorzão grande, né? A antiga Fundação Rio Mar, que ficava ali na Bunan também, próximo à Presidente Dutra. Ela abre a porta e vem se aproximando, a gente está lá na última sala do final do corredor. Ela entra, a gente entra para a sala, aí ela olha assim para nós, aí aponta o dedinho assim para a Graziela, falou, olha, eu conheço você, e apontou o dedinho, eu conheço você. Você, para a Graziela, falou, você me deu aula de piano, e você me deu aula de flauta doce lá no conservatório e Que tal. legal, Aí a cara. gente ficou assim, sabe?
Nacional, pois é. É a professora Cláudia. Legal. E foi aquela criança que eu dei aula, que nós demos aula lá, na época do conservatório, né, que ela estava piano, Sim, e aí eu fui dar aula de flauta doce. Então foi uma, assim, aluna que superou o professor e muito, né? Já era doutora, sim, menos de que 30 anos, né? legal. Então muito interessante mesmo. E a Então toda gente não vez... vê, isso é muito importante, né? Porque esses dias agora eu coloquei um vídeo no canal que eu tenho específico só para isso que eu estou montando. Aí eu coloquei uma apresentação lá nos nossos recitais, né? Anual. E aí eu toquei a música do Tom Jobim, coloquei lá, né? Com coral, né? E aí eu coloquei aqui, compartilhei com o grupo mesmo, com o pessoal já do ano passado, com a turma do ano passado que eu tenho. Aí quando eu fui lá no comentário, tem lá um comentário já de um aluno que colocou bem assim. Esse dia, para mim, foi marcante. Eu nunca vou esquecer. Tá lá no comentário, cara. É Então, muito tipo assim, gratificante, né? pois é, né, cara? Eu tava lá no comentário do vídeo deles cantando, tocando. E disse assim, esse dia para mim foi inesquecível, eu nunca vou esquecer. Tá lá. Então, cara, é por isso que eu falo. Professora Cláudia Caldeira, né? Foi muito Sim, marcante nas aulas, as aulas dela lá na Uni. Assim, ela também é exímia profissional, sabe? Muito dedicada mesmo. Ela é uma das que contou uma história interessante, você falando, né, a questão do conhecimento musical. Ela disse que sim, vindo determinado dia de táxi, aí o taxista perguntou o que ela fazia, né? Eu dou aula de música na universidade. Aí falou, e precisa estudar, precisa de tudo isso. É música, não é música? Né? Então, assim, o povo, né, comum, não tem a sim, noção da complexidade que a música é um ramo do conhecimento sim. humano como outro qualquer, né? Da Trabalho. matemática, Exatamente. né, das ciências aí. E os projetos? Os projetos recentes que você tem aí? Trabalhos, projetos atuais, os novos Pois é, desafios e objetivos na carreira aí? veja só, é, realmente eu coloquei assim, eu nunca gosto eu tenho até dificuldade de fazer, por exemplo, assim, esses releases, esse currículo, faz um currículo teu, porque Pois aí, é, mas sabe por que eu falei isso? sim, Porque é justamente isso. São essas coisas que nós precisamos mudar em nós. Porque então, talvez, o porque músico é desse talvez jeito, seja. né? Eu tinha, sabe com quem que eu aprendi isso? Que é outra que eu vou estar trazendo depois, a dona Silvia. Que a dona Silvia, depois de ela ter feito aquela. Como é que eu posso dizer? Ela fez uma palestra para nós, aí ela me chamou para trabalhar depois dessa palestra lá. Aí ela falou assim: Álvaro, manda um release. Release. É Então, para isso, você ver, talvez, né, o que eu estou falando, talvez são coisas que a gente precisa adequar, né? Eu não sabia também, eu tinha dificuldade, eu não sabia nem o que colocar. Eu falei, release. É um currículo nosso, né? Para né? falar um pouco daquilo que a gente fez. Você já fez, né? E o que você está fazendo atualmente. Então, falando desses projetos, assim, um pouco assim da minha formação musical, que eu gosto, eu falei que a flauta é o primeiro instrumento, né? Eu tenho formação também no piano, por força dessa formação acadêmica, né? E para compor, a gente precisa, qualquer um, independente do instrumento. Se toca violão, precisa saber deveria, né? Todos nós, músicos, deveria ter um conhecimento mínimo pianístico. Sim, Esse conhecimento mínimo, né? Não vou dizer elementar, mas o conhecimento que eu tenho. O outro é da percussão, também por força da educação musical, e eu gosto muito, né? Tanto da percussão, como o pessoal conhece, né? Aquele set de percussão, como a bateria. Então, eu toco. Então, essas duas bandas, né? Duas orquestras de evento, a Chorus Orquestra e a Orquestra Vivara, né? Me proporciona um pouco eu vivenciar assim, o músico que há dentro de mim, né? sim. Participar como integrante ali do grupo, e não o líder lá na frente, né? Que sempre está Sim, líder. Então, eu gosto de ser ser liderado. liderado, né? Ser liderado. Exatamente. E aí, assim, para Legal. você ser o regente, você precisa ter sido um bom instrumentista, um bom corista, né? Então, eu gosto de ser corista, por exemplo, a minha participação no projeto Manhã Lírica, né? Que hoje só se apresenta à noite. Ironicamente, o projeto Manhã Lírica só se apresenta de noite. É o professor, o que canta lá com o meu nome. Eu conheci. É Marcos, a Cruz Gabi, Marques. Conheci Gabi, conheci lá na Sol Pois Maior, é. cara. Me falou um Então, pouco, são cara. pessoas que já vieram depois de mim, já vieram Pois não depois é? de você, certamente, né? Porque eles são novos, né? Mas a idade bem mais nova Isso. que a minha, pelo menos. E estão fazendo esse projeto aí, um trabalho fantástico, para a cidade de Porto Velho poder apreciar um pouco da questão musical mais erudita, que é fantástico Exatamente. também, né? Então, a gente Fantástico. vê todas essas fatias, Fantástico. né? Trabalho. Da questão musical, né? O erudito, o popular, folclórico, a questão voltada à educação musical, que é voltada à saúde, né? É a musicoterapia. Então, todas Sim. essas frentes aí, o profissional precisa estar muito bem consciente, né? Estudado. Exatamente. E é legal, por isso que eu falo, o músico que investe. Eu falo pra galera, cara, se você estudasse a música e investisse nela como uma carreira, igual médico, igual advogado, você ia ver que existe muitas vertentes. Eu converso com meus alunos e, pai, tem isso. E existe isso? Existe. Né? Então, eu Pois é, acho que é isso que a gente precisa espalhar, né? Disseminar mais para as pessoas, mostrar que a música ela é uma profissão, como qualquer outra, e o que é melhor, né? Que nos dá prazer, porque fazer uma coisa que você gosta para mim, cara,
para mim, acaba não sendo trabalho, né? Fazer o que você gosta acaba não sendo trabalho. Pois é. Falando dos projetos, é uma coisa que sempre eu sou apaixonado também pela área da regência. Então, eu passei um tempo ali na segunda igreja como ministro de música, que é uma outra área de atuação dentro das igrejas batistas, né? Como se fosse aquele diretor musical geral, trabalha com os grupos das crianças até o adulto, né? Os coros graduados, que a gente chama, aos grupos de louvor, aos coros da igreja, a liturgia da igreja. Então, o ministro, ele faz tudo isso. É o auxiliar, a mão direita do pastor, no caso, né? Sim. E o coral adulto, a gente desenvolve muitos musicais, né? Em épocas específicas, como Páscoa e Natal, mas em épocas não sazonais também, como aniversário da igreja, época por exemplo, o 7 de setembro, que é uma questão paz, né? Faz um culto cívico, aí canta os hinos e traz pessoas, né, das forças, para falar um pouco sobre, enfim, né, aquela área específica. Então, hoje eu já não estou mais como ministro de música da segunda igreja batista, estou como membro só lá, mas eu assumi o coro da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, né? Então, nós estamos lá, tá eu e minha esposa, a gente está gostando também muito dessa experiência, desse novo projeto, né? Por fim, né, além de tocar nessas orquestras de eventos, que é casamento, recepções, né? Algo que a gente gosta muito. Por último, apareceu o projeto Poente Musical, né? Pôr do Sol Musical, na Estrada de Ferro, lá no Pier, central ali da Estrada de Ferro, frente para o Rio Madeira. Sim. Tem tipo ali ao entorno, tem uma praça de alimentação com lanchonetes e tudo. Fica bem interessante, um lugar bem familiar, várias pessoas, turistas, então é um trânsito muito intenso. E ali, através do comando, né, que é o responsável por essa área ali, essa cultural, de agendar os artistas da terra, né? Então, ali com, por exemplo, meu instrumento é flauta, eu vou lá e toco os meus playbacks, né? MPB, gospel, bossa, tudo. Enfim, ali, aí vai, por exemplo, uma pessoa que toca violão, faz violão em voz. O professor Eduardo, né? O professor Eduardo do violino. O professor Eduardo foi um pioneiro lá, né? Que começou com esse projeto lá, junto com o seu Normando, né? Eu queria contar um pouco sobre isso. Legal. É interessante. Legal. Então, são vitrines que se abrem, né, para nós, artistas, músicos, para mostrar um pouco da arte para a cidade, o público geral, né? Mas, não pode ficar restrito nem tanto às igrejas, nem tanto às salas de aula, né? Mas aos auditórios das escolas de música, né? Mas abrir para os espaços livres, né? Da cidade e aos quatro cantos, né? Onde precisar. Vamos inundar essa cidade aí com arte musical, né? Com certeza. Para todo mundo. Tem que abrir, né? Tem que começar a semear. Conselhos para o músico. Dicas e conselhos para o músico de informação, importância do estudo contínuo e a prática. Traz um conselho aí para nós aí, professor. Primeiro, nós como músicos, a gente só tem data para começar a música. Tem data de formatura. Agora eu já sei. Sim, Essa ideia do médico tem que ser a mesma ideia nossa, de formação contínua, sempre em busca. Tanto de coisa nova, tanto do instrumento, como da questão teórica. Então, uma outra dica que eu queria deixar, a primeira é essa, estudo contínuo. A outra é a questão teórica, da linguagem musical escrita. Muita gente não dá devida importância. Acha que consegue só com o ouvido. Bacana, é músico também. Sim. E há aquela guerrinha, né? Desde sempre, né? O cara que só lê partitura, despreza o que só toca por ouvido, despreza o que lê partitura. Não, tem que haver uma ponte entre os dois. Né? O músico que lê, que está estudando, tem o seu mérito, deve desenvolver o ouvido também. Assim como o músico de ouvido, que desenvolve o ouvido, também é excelente músico profissional, também deve se permitir conhecer, para que ele possa avançar na questão da teoria musical, né? Avançar no conhecimento. A gente está falando de conhecimento aqui. E o melhor investimento, já falando aí da questão de visão empreendedora e tudo mais para você ir para frente, o melhor investimento que a gente faz é Você já está entrando, pode continuar. Você, na verdade, já está entrando no que eu ia perguntar mesmo para você. Música e investimento. Visão sobre o investimento em carreira. Como o Remes vê o investimento na carreira musical, a importância de investir em instrumentos, educação, network. Como é que você já entra dentro desse conceito? É importantíssimo, né? Hoje tem a questão das redes sociais, não tem como a gente fugir disso, né? Network muito forte através das redes sociais, as parcerias. E, assim, o conhecimento e o investimento que a gente tem que fazer. Eu não tenho dinheiro, a gente não está falando disso. De repente é investimento em si mesmo, né? Compra um livro, assiste um podcast, assina lá um canal, né, daquela área que você gosta. Hoje temos tanta facilidade hoje. Né? Hoje está muito
facilitado, graças a E eu Deus. A gente tá vendo. estava até falando com o professor Hélio Martins, que, na verdade, o problema de antigamente foi a falta de informação também, porque o que aconteceu? O Hélio Martins trouxe algo muito legal, porque ele disse assim, ó, no tempo dele, ele disse que quando ele passava nas bancas, existiam as revistas, ao qual via, o cara tinha como fazer a inscrição, mandar pelo correio, e chegava um curso para ele. Então, naquele tempo, já tinha uma forma de se estudar. Na verdade, a questão mais era a curiosidade de correr atrás, de pesquisar, né? Porque como a gente disse, cada tempo teve sua dificuldade, mas tanto lá como aqui, houve músicos que pensaram e foram visionários através do tempo de transmitir. Infelizmente, talvez a gente ficou um pouco assim, meio menos curioso, né? Como talvez hoje essa geração é, né? Um pouco É mais. porque, assim, tem o conhecimento tá na palma da mão, né? Então, tem uma charge interessante na época que, quando começaram as TVs a cabo aqui, né? Assim, se você não assinasse o canal tal, você estava fora do mundo, né? Das comunicações, do conhecimento, tudo. Aí teve uma charge que apareceu assim, a pessoa sentada em frente de um grande painel, como se fosse TV, com vários modos de TV, né? E ela assistindo ali, olhando para tudo e Ao mesmo não tempo, né? aproveitando nada, né? Eu tenho o canal da rede tal, canal tal, musical, não sei o quê, papapá. A gente tem que se disciplinar, né? E todo tempo influenciou, né? Porque naquele tempo, quando eu aprendi através das revistas, de livros, né? Que eu consegui. Eu tinha um tio meu que tinha livro pra caramba. Quando ele me emprestou para me tocar violão pela primeira vez, você fica com o violão até para aprender. Aí eu, tipo assim, pensa que eu demorei para aprender. E aí eu já estava tocando, mas eu tô quase aprendendo, tio. Mas eu tava para ficar com o violão até o máximo que eu pudesse dizer para ele que eu ainda estava aprendendo. Mas quando eu peguei, ele me emprestou muitas revistas, coisas que eu olhava, até coisas de partitura que eu não sabia nem para onde ir. Mas a minha vontade era querer conhecer aqueles, rapaz, para onde que vai isso daqui? Então é A o que mesma você coisa. falou. Eu tive sorte, assim, entre aspas, né? Eu já disse para muitos alunos, né? Eu comecei tarde, comecei com 13, 14 anos. Foi quando aconteceu o acidente, logo em seguida eu aceitei a Cristo, conheci a música e a partir daí mudou tudo. Mas em E foi isso toda que fez época. com que eu fosse para Jorge Andrade. Tá vendo como Então, essas revistas foram importantes? E quando eu vi, famosas me levou bibu, para né? lá. Violão e guitarra, né? Exatamente. Foi Então, interessante. toda época vai ter a sua particularidade. E aí as pessoas, nós, por exemplo, falando do investidor, o cara pode olhar para a crise e falar, é culpa do governo, que isso, a gente está vendo a crise, isso, aquilo, outro. Não, o outro, vou aproveitar a crise, que está faltando isso, está faltando aquilo, então vou por esse Exatamente. caminho aqui. Então, em toda a história, sempre há a dificuldade e a oportunidade. Depende do ponto de vista de cada um. Eu vejo que a dificuldade de hoje, para mim, na verdade, é como você falou. Hoje, na verdade, a dificuldade não é a falta de informação. É o Excesso. excesso dela. É o excesso E a dela. gente sabe filtrar, né? Exatamente. Que aí é onde eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que vir por aquilo que está sendo organizado outros, que a gente chama de mentoria. É bom você procurar um mentor, porque o mentor ele tem essa facilidade, ele vai organizar aquilo para ti. É até uma das coisas que eu falo para alguns amigos músicos meus, que eu tenho falado, e é por isso que eu tenho começado a colocar o pé nisso. Não tem sido fácil, porque eu tenho tentado estudar isso, porque é o seguinte, nós precisamos entrar no meio digital e organizar essa informação. Porque dentro do YouTube tem muita coisa boa lá, mas tem muita coisa boa que tu tem que estar procurando. Né? E a gente precisa organizar isso, a gente precisa de mentores. É uma coisa que eu vi agora, que eu lembrei agora há pouco aqui, conversando sobre o professor Araújo. Cara, professor, escreva um livro. Escreva um livro, você. Um livro sobre todo esse contexto e sua visão. Não estou nem falando sobre, mas falando sobre isso, a sua experiência, de tudo que você viveu. Porque Mas isso você não é o aqui, primeiro a falar isso. não, é fantástico, entendeu? Porque, tipo assim, hoje a gente tem a facilidade de escrever, né? Tanto que não tinha, a publicar, e sem contar que esse livro ele não vai virar só letras mais. Ele vai entrar para o meio digital, porque ele vai virar um e-book que pode. Pessoas, sabe Deus aonde vai comprar, e sem contar que ele pode virar um audiobook, aonde as pessoas que não podem ler, mas podem ouvir. Então, tudo isso eu falo Certamente. porque isso não pode morrer. É fantástico isso aí. Nós precisamos dessa organização. E eu conheço o professor Remes já era uma pessoa que estava além do seu tempo, por causa que também teve alguém que já era visionário. O professor Remy sempre olhou para aquelas crianças que chegavam lá e diziam, isso daqui não tem jeito, tem sim, peraí, vem para cá, vamos ver, peraí, pega o pedaço de pau aqui, vamos bater aqui. E sempre acreditou, né, sempre fez de tudo. E quantas pessoas o professor Remes aí não formou e sabe Deus aonde eles estão. Deus deu a permissão e o privilégio de você vir ver alguém que veio de longe e dizer, olha, você deu aula para mim, você foi meu professor. Isso é fantástico, né? É maravilhoso. Para nós, caminhando para o final, equilibrando música e negócio. Isso aqui é muito importante, porque também é uma briga, né? Aquele lance do cara da música por paixão, que é o caso do taxista que falou com a professora, né? Aí, música é música, é só tocar. Né? Como equilibrar a paixão pela música com a necessidade de gerir uma carreira como um negócio, né? Como? Porque, tipo assim, exatamente isso. Nossos avós, nossos pais, tipo assim, rapaz, isso aí é como se fosse a paixão, né? Quando alguém conhecia alguém e disse assim, eu amo a pessoa, ele me ama, mas amor não enche o bucho de ninguém, né? Amor não paga as contas. Como ligar essa questão da música, a paixão pela música, com a necessidade de gerir uma carreira, um negócio, né? Pagar as contas.
Isso aí realmente acontece quando realmente a gente sente e tem necessidade. O que tem a necessidade de sobrevivência, né? O instinto da sobrevivência. Mas hoje, como a gente já vem conversando, né, sobre a questão da facilidade hoje, tudo, investir no conhecimento mínimo. Você tem uma ideia, eu fui abrir o meu Instagram tem poucos meses, abri isso. Então, não tem como a gente fugir disso, né? Estudar um pouquinho de administração mínima, né? Tem o Sebrae online, tem, né, vários cursos aí sobre administração e abertura de pequenos negócios, o seu primeiro negócio. No meu caso, eu sempre fui muito abençoado por Deus, a gente nunca faltou trabalho. Então, assim, a gente precisa, como músico, a gente sempre observa. Gente, olha, eu amo aquela visão assim do hippie, né? Aquela sociedade Sim. alternativa, né? Não, gente, eu vou viver da arte, aí, se você puder ajudar, qualquer coisa. Não é assim, gente. Né? Se você tiver uma pessoa do teu lado, uma companheira, um companheiro, você já precisa pensar um pouco mais sério. Se vier um filho, né? E aí você precisa de casa, precisa da feirinha toda semana, todo mês, né? Precisa comer o leite, né? Enfim. Então precisa disso tudo. Com essas três paixões, que são meu negócio, né? Essas três paixões principais que eu tenho, tem mais alguma, né? Dentro da música, que a música é uma linguagem, dentro dessa linguagem tem várias especializações, né? Tem o regente, que pode ser só de coral, pode ter o regente de banda, pode ter o regente da orquestra. Então, na realidade, eu como regente, eu faço tudo. Mas então, a questão do coral, né? A regência coral, do piano agora eu dou aula particular, em casa, na casa do cliente, tem uma carteira de clientes, né? Dou aula na escola de uma colega, né? De bateria, para molecadinha também. Muito interessante essa experiência também que a gente está tendo, né? E agora a questão dos casamentos, né? Também que eu estou investindo um pouco em recepções, com a flauta, né? Assim, um voo solo, né? Então, assim, o cara que queira, já tem uma música ali na sua loja, uma recepção, né, aniversário, um casamento, qualquer coisa. Então, a gente vai lá e toca, né, o estilo que ele queira, em flauta, ou voz e piano, né? Minha esposa canta também. Enfim, a gente vai se virando, né? E, assim, a dica sobre esses negócios, sobre o negócio, né? Certamente, primeiro tem que administrar bem a renda, seja ela pouca ou muito, né? Porque senão vira algo assim, tipo um ralo sem fim, né? A água vai vazando ali, então o dinheiro nunca chega a ser suficiente. Como você falou, né? O músico, ele, por exemplo, hoje o músico vai ter que investir no digital, ele tem que conhecer. E agora ele também tem que aprender a uma coisa que o músico não aprendeu durante muito tempo. Vou falar por mim, né? A educação financeira, né? Educação financeira. Aonde investir, aonde guardar dinheiro. Hoje eu digo assim, de praticamente de 5 anos para cá que a gente veio começar assim, né, pensar nisso, a questão da educação financeira. Porque eu sei que nunca é tarde. Você deve ter ganhado muito dinheiro. Eu ganhei dinheiro, mas eu joguei muito dinheiro fora. Achando então, que parece que não ia ter, né? Aquela fonte nunca ia secar, né? Que nunca ia secar. Porque a música, isso é normal não só da música, né? Por exemplo, eu falo que hoje, o que você vê de gente estudando sobre medicina, então daqui a uns tempos o médico já não vai ser um privilégio como era antigamente, porque vai ter muita concorrência. Então, como em muitas áreas, como cresceu essa concorrência, é comum, quando há uma oferta de trabalho muito grande, é lógico que o custo vai cair, né? Então, por exemplo, naquele tempo se ganhava um bom dinheiro como músico, que aos poucos foi se diminuindo devido à demanda que foi crescendo. Não tinha tantas bandas de baile como tem hoje. Não tinha tantas bandas de forró como tinha hoje. Não tinha tantas bandas de pagode como tinha hoje. Mas hoje tem, e aí acaba dando uma certa dificuldade. Então, naquele tempo, de repente, a gente achava assim, poxa, daqui eu ganho depois de novo. E aí a gente vai ver assim, poxa, depois que a gente vai ver que passou, né? Investir na saúde. Isso. Principalmente na saúde, né? Que o qualidade de vida, noite, né? ele dorme tarde, né? Então ele tem que investir na saúde. Sereno da noite, tudo isso aí, questão da saúde vai rala abaixo, né? A questão fugiu agora. É do negócio, tipo, da paixão, da necessidade da carreira. Naquele nicho que tem menos pessoas ali. Então, por isso que eu sempre, na música, eu sempre visitei ali as áreas, né? Você pode repetir essa parte aí? Você pode repetir essa parte aí? Que deu uma travada. Repete essa parte aí. Na música, você procurar aquele nicho que está menos explorado. Por exemplo, quando eu investi, minha primeira professora de harmonia eu comecei a ver o mundo das vozes, né, distribuição de vozes, na partitura, para coral, tanto para coral como para instrumento, a professora Gitza Moreno, de piano, professora cubana, né? Em Portugal hoje, né? Em Portugal, a gente teve o prazer, né, de tê-la como professora e um tempo como colega, né?
Então, foi a primeira que me iniciou nessa questão harmônica aí, né? Então, eu passei só nos Correios, eu passei 10 anos, mais de 10 anos como regente coral ali. A gente desenvolveu um bom trabalho, foi através da professora Silvia Regina, professora lá da universidade também, a esposa do professor Valdemar, de violão, que era lá da Jorge Andrade também. Ela me indicou, né? Durante um tempo eu fiquei lá, e de lá fui para o Banco do Brasil, né? Dirigi o curso lá, fiquei uns 5 anos na Eletronorte. Então, foram várias empresas, né, que eu diria assim, numa época que tinham poucos regentes corais, né, e hoje ainda tem também. Aí eu mesmo resolvi, há um tempo, aí olhar para uma outra área, né, mas quem domina, assim, essa questão, né, a regência coral, seja ela infantil, infanto-juvenil, adulto, tem, assim, tem um trunfo nas mãos que dá para você explorar comercialmente, né, ou financeiramente, você como profissional musical. E outra, eu vou dizer mais, né, dá uma estudada nessa área, porque por mais que você tenha deixado ela um pouco assim, voltando para outro lado, hoje você pode trazer ela para o meio digital, para ela alcançar, porque o que é legal, que eu sempre falo para as pessoas, né, que é o que eu tenho visto no meio digital. Existe uma flautista muito conhecida, ela é bem nova, ela tem 27 anos, a Ariane. Ela entrou para esse lado do empreendedorismo, no meio digital, e ela hoje instrui músicos a criar seu método autoral. Ele disse que ela chama tipo de mentoria. E o que ela Você fala me do passa o método contato autoral? dela, porque essa é a minha dificuldade, né, com a questão Vou passar, digital. porque é exatamente isso. Por que ela fala? Porque o seu método, professor, é seu. Tem a sua experiência, tem a sua característica. Então, por exemplo, ninguém viveu o que você viveu. E tem pessoas que vão se identificar com isso. E é aquilo que eu Certamente. acabei de falar, quando você entrar para dentro disso. Por exemplo, hoje as pessoas ganham muito dinheiro com mentoria. E nós estamos precisando de mais pessoas com experiências como a sua, que possa mentorar outras pessoas futuras. E eu estou falando de jovens que estão procurando por isso, por experiência, por onde ir. Né? E elas estão querendo sair desse sistema tradicional. Elas estão querendo ver algo no meio digital, algo autoral, algo que só você tem, a característica. E é o que ela faz. Ela ajuda esses músicos a montar o seu método autoral, sua mentoria, sua Entrar para o plataforma mundo digital. digital, né? Isso. Exatamente. E ela é fantástica. Eu vou passar o contato dela. Vou Bom, passar o contato dela para você. é Pode ótimo. continuar. É isso aí. Assim, a questão, né, a dificuldade para quem já tem uma certa idade, né, como eu, né, de continuar sua carreira agora só aqui no mundo digital. Sim. Na época da pandemia, eu estava com o coro trabalhando na São Lucas. Então, foi um choque, aquele choque eles não me desligaram logo de início, né? Fiquei durante o 2020 todinho, mas em A gente já 21 ficou já, esperando, né? A gente ficou porque esperando que vinha voltar. 2021, já no início, ele falou, não vamos renovar, porque é isso. Mas houve essa experiência aqui que nós estamos tendo, né? De reviver a questão coral nas plataformas digitais. Eu tive que reinventar e buscar Exatamente. alguma Ó, você coisa. acabou de falar que criou seu Instagram há pouco tempo, né? Lá é um lugar fantástico para você crescer. Por quê? Porque o Instagram ele foi feito para coisas pequenas, né? Do seu dia a dia. Então, ali é o lugar onde você vai ensinar aonde você está. Né? Ou Pois você é. vai dar dicas, pequenas dicas, porque Uhum. ali é sua vitrine. Pois É a é. sua vitrine. Porque uma hora ou outra que você vai compartilhando ali pedaços de sua experiência, alguém vai entrar, ei, você não tem. Sabe o que foi legal? Pronto, você tocou no ponto legal. Eu tive uma aluna minha que ela foi embora para os Estados Unidos, ela está lá. Aí, um tempo desse, eu recebi a mensagem, né? Aí ela disse, professor Álvaro, eu falei, aí eu vi aquele número meio estranho, né? Eu falei, sim, é o professor Álvaro, que bom, cara, você não sabe como foi difícil conseguir seu telefone, não sei o quê, eu fui com lá, fui com até que eu consegui. Professor, eu queria saber, o senhor não tem um curso para me vender? Eu falei, tá vendo? Aí já foi um choque para mim. Aí eu já estava estudando, eu falei, não, eu estou montando, eu estou começando a montar. Quando eu tiver feito, o senhor já me fala que você é a primeira que vou comprar, porque eu estou querendo, porque ela já foi para lá, ela já viu um mundo totalmente diferente daqui, e ela já falou assim, o senhor não tem um curso, porque eu estudei com o senhor na Jorge Andrade, e eu Olha queria sua só. metodologia, que é Meu exatamente isso que Deus. essa Ariane falou. Essa Ariane, ela fala, método autoral. Existe, porque tu fala assim, mas tem um monte de regente bom no Brasil, no mundo. Mas tem um monte de flautista. Tem, mas que viveu o que você viveu, as suas experiências, é só você. E você precisa criar o seu método autoral para que pessoas falem, poxa, eu quero estudar com esse professor aí. Cada história é Entendeu? uma história, né? Exatamente. E Você sabe faz um quando uma mentoria? condensado de tudo aquilo que Essa você mesmo, eu, aprendeu. eu estudo com ela, né? Sabe, cara, uma mentoria hoje, para você fazer 4 encontros por mês, 4 encontros por mês, nada é R$ 1.000 por pessoa. Geralmente você ensina em grupo. E aí você fala, mas tem gente que paga? Tem. Porque tem gente que quer sentar com você, quer conversar, pegar a experiência de que ele quer ser mentoreado por você. Ele não quer. Tem gente, por exemplo, que já faz. Só que ele não tem a experiência que você tem, e diz assim, eu não consigo fazer isso. Você vai ser mentor dele. Cara, vai por aqui, faz isso. Então tem gente que está ganhando muito dinheiro com isso. Então é um meio. Aí tu fala assim, mas tem gente que paga? Tem, porque
tem pessoas que querem aprender sem sair de casa, ele quer aprender na casa dele. E ele precisa conhecer o Hermes, ele precisa conhecer a história do Hermes, ele precisa conhecer a experiência do Hermes. Então, ela fala sobre o método autoral, é método só seu, é a sua forma de ensinar, que é diferente de qualquer outro. Uma boa dica essa. Legal? Recomendações de livros, cursos, recursos para música, para pessoas que desejam investir na sua carreira musical. Nós já estamos caminhando para o final. Esse podcast foi bom demais, aí quase 2 horas vamos ter que... Veja só, questão dos livros hoje, né, apesar de toda essa questão digital, né, os e-books estão em alta aí, mas, assim, tem a sua importância ainda, né? Tem gente que dá importância ao livro. Deu uma travada. Tem. Já destravou? Peraí, ainda não, peraí. Aí, voltou. Pronto. Tá dizendo aqui que tá um pouco instável aqui a internet. É a internet, mas vai lá. Você precisa ter um bom livro de história da música. Tem aquele, se não me engano, é Grove Palisca, né? Ali é como se fosse a Bíblia do músico. Ele tem que ter esse livro, que ele dá um apanhado geral de todas as fases históricas, né? Contexto social, no momento que estava acontecendo aquele episódio musical, né? A evolução que precisa ter. Precisa ter também um bom livro de harmonia musical. Pode ser, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Arnold Schoenberg, né? Pode ser... Fantástico, eu tenho. Pois é. Tem outros autores aqui que eu estou esquecendo. Tem um holandês até que veio para o Brasil. Mas, enfim, sobre os pedagogos musicais, né? Sim. Swanwick também. Esses livros, certamente, a gente vai encontrar ele tanto físico para comprar, como eu acredito PDF também, sim, né? Já tem muito. A Amazon Pois você encontra muito o Kindle, né? Kindle tá aí. Que é aí para fazer a leitura, né, digital. Exatamente. Então assim, Kodali, os próprios livros do Villa-Lobos, para quem assim, eleger por áreas, por sua área, né, que você mais se identifica. Educação musical, vai para os educadores musicais. Hoje está a facilidade de fazer essa pesquisa, né? Eu tenho instrumento, qual é o teu instrumento? É piano, é violão, é cavaco, é flauta, é sax? Então vai ter os específicos nessa área aí, né? Por exemplo, na minha área, que é a flauta transversal, tem a considerada Bíblia da flauta, que é o Tafanel de Galbert. Então, os principais livros de métodos de flauta são assim da escola francesa, que é a que eu estudei, né? Escola que eu digo assim, escola de pensamento, linha de pensamento, né? Tem a escola francesa e tem a escola alemã, né? As duas principais, né? Eu estudei pela escola francesa, né? Que é mais o sorrisinho forçado, que é isso aqui. Sim, sim. E não fica tão bonito para quem assiste, mas funciona, né? A questão do sopro, tá bom? Já a alemã já é o sopro mais natural, já seria tipo soprar uma vela. Sim. Então por aí vai, tá? Aí é isso, né, cara? Eu acho que quando a gente quer, não importa o que você está querendo fazer, falando especificamente da música, qual instrumento você quer aprender ou se aprofundar. Não importa onde a gente nasce. O exemplo aí do grande sábio, grande intelectual, Enéas Carneiro, lá do interior do Acre. Muita gente não sabe nem onde fica, mas foi um grande cientista, um grande intelectual, físico, né? Então, enfim, e político também, né, já no final da sua carreira, né? Então, assim, isso quer dizer que, para finalizar, a gente tem que parar de dar desculpas, seja ela quais forem, né? No meu caso, mas o digital é muito difícil. Então, e encarar isso, né? Falando especificamente, né? Porque as soluções... Ariane Roseira é o nome dela. Eu vou passar, eu tenho um contato dela tudinho para você estudar. Cara, ela vai... Você tem, cara, assim, eu falo porque você tem experiência como maestro, como flautista, como professor, e você pode organizar suas plataformas digital, entendeu? Ela vai ajudar, ela é mentora, é isso aí. Mas, Hermes, professor Hermes, foi um prazer ter o senhor aqui conosco, compartilhar a sua experiência. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aí para conversar aqui, para compartilhar um pouco de você aí com a gente. E quero agradecer por tudo aqui, deixar aqui registrado o meu agradecimento por todo ensino, por todo exemplo que você foi. E está aqui, eu sou fruto do professor Hermes, né? Como outros professores que acrescentaram mais um dos mestres da minha jornada musical. Eu quero agradecer e desejar sucesso, dizer assim, ó, conta comigo,
o que eu puder fazer para levar o seu nome aí para o meio digital e espalhar para esse Brasil, nós estamos juntos, viu? Não esqueça, escreva seu livro, comece a escrever seu livro. É porque a gente, às vezes, cara, hoje a gente pensa que precisa de muita formalidade. Não, começa a escrever e não se preocupa não que as editoras fazem as correções, faz as organizações, procura as pessoas que vão prefaciar, né? Mas escreve, porque isso também já é uma bagagem que vai dar no meio digital. Ele te dá um peso de autoridade, né? Ele te dá um peso de autoridade, entendeu? Começa a escrever tudo isso que você me contou aqui, ó, bota no livro, dessa forma mesmo, sem muita formalidade, de como começou, conta a sua experiência do acidente, todas essas coisas, traz para o seu livro. Foi a porta de entrada. Eu vou ser o primeiro a comprar. Pode contar que o número 1, o exemplar, não sei se vai ser o número 1, porque quando chegar a caixa, geralmente a gente presenteia para a família, mas o número que depois da família sobrar é o meu. Tá bom, eu que agradeço, Álvaro, essa oportunidade aí de expor um pouco aí dessa história, né? História legal. do cotidiano. Espero que a gente tenha outras conversas aí, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Eu acabei esquecendo de pedir para ele colocar aí, dar as redes sociais dele, mas eu vou estar pedindo e vou estar colocando aqui na descrição do canal aí. Você esteja procurando o professor Remes Ferreira, um grande professor, maestro, professor, musicista, fantástico. Esteja procurando ele nas redes sociais aí, você quer aprender, um excelente professor. Foi meu mestre, foi meu professor. Então, um abraço. Quero dizer, se inscreve nesse canal, compartilha, curte e comenta, porque isso ajuda a gente a crescer. Até o próximo Mestres da Minha Jornada Musical, no podcast Músico que Investe. Abraço.